Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 20º episódio de Como Investir nos Mercados Emergentes, cujo risco pode ser superior, mas o potencial retorno também o é. E algo que representa exatamente o que estou a dizer é a CCBN, que está na Bolsa do Cazaquistão, que já vai com uma rentabilidade não realizada percentual de praticamente 250%, que até é bastante elevado. E as outras posições também não estão más, atenção. Depois temos aqui também da Bolsa de Hong Kong, temos por exemplo a Xiaomi não muito longe dos 200%, portanto ela tem estado a oscilar e já chegou perto disso. Entretanto há aqui uma posição que eu queria ver contigo, que é a NIO. Tu recordas-te que eu penso que tenha havido 2 episódios que eu coloquei uma ordem pendente, a primeira não foi executada, foi cancelada, e a segunda ficou uma ordem pendente que eu pensava que ainda estava aberta no dia de hoje. O que acontece é que se calhar pelas corretoras têm um custo a manter a ordem aberta, então passado um mês, se calhar qualquer coisa assim, então cancelam, ou seja, cancelam a ordem, mas acontece que eu fui ver aqui em negociar, tá bem? Só para tu entenderes o que é que se passa. Fui aqui a transações, depois coloquei aqui desde o início deste ano. Portanto, desde o início deste ano conseguimos ver tudo por ordem. Aqui foi quando eu converti de dólares para Hong Kong dólares para colocar a ordem pendente para a NIO. Na aquisição anterior foi a XPEV, mas se tu reparares bem, está aqui uma aquisição da NIO, tá bem? Esta é a segunda que foi a 26 de maio de 2025. Ou seja, a primeira ordem pendente que eu coloquei, pelos vistos, foi executada, o que é muito bom. Porquê? Porque se nós repararmos, a ordem foi executada aqui no preço de 29,75, uma quantidade de 30, está bem? Portanto, isto é Hong Kong dólares, ou seja, se eu for aqui, vemos que neste momento a NIO está a valer 36,42 Hong Kong dólares e aqui foi executada nos 29,75, portanto 29,75, e agora colocar aqui uma linha horizontal, só para vermos onde é que é estes 29,75, que é mais ou menos aqui, por isso... Quando ela começou a ter este pump para cima, a minha ordem foi executada. É claro que eu fico muito contente, não é? Por isso, já é uma valorização, deixa-me lá ver de quanto. De aproximadamente 22,68%, numa questão de 2 meses. Agora, esta transação, que eu nem sequer estava à espera que fosse executada, e fui apanhado despercebido, eu posso ter recebido um e-mail, mas pronto, eu ignoro os e-mails. Pelo menos os e-mails e as notificações de qualquer corretora, está bem? Por isso, não foi colocada aqui a transação. Isto, atenção, que... é relativamente ao meu portfólio das várias ações. Isto, normalmente, quem tem acesso é apenas quem está no plano 2. Agora estou a abrir uma exceção e podes ver, por causa deste erro que eu cometi, que eu não coloquei a transação. Portanto, aqui, idealmente, vou ter que fazer aqui uma coisa diferente, que é, isto está por ordem. Normalmente as aquisições estão por ordem, mas esta não vai estar por ordem. Porquê? Porque aqui temos 2 aquisições nos mercados emergentes e aqui temos apenas uma. Portanto, o que eu vou fazer é vou abrir aqui uma linha, tal como podes ver aqui, abro uma linha e agora vou aqui, copio, colo e agora coloco a data que foi executada aqui a transação, que neste caso foi executada no dia 26 de maio. Portanto, volto aqui, agora mudo aqui, 26 de maio, está aqui, portanto 26 de maio. E agora, mercados emergentes, Patreon, não foi a XPEV neste caso foi a NIO, OTC Markets, ok, a quantidade foi 30, não foi? A 29,75. 29,75. Deixa-me só confirmar se foi 30 a 79. Não, exato. 30 a 29,75. Portanto, sim. É um bocado estranho agora. Porque eu não sei como é que eu posso relatar isto no Telegram. Mas está aqui uma nova aquisição. Eu não sei se devia por aqui uma cor diferente. Se calhar devia. Por exemplo, está aqui. Deixa-me lá ver. Não sei se isto tem uma formatação condicional. Mas não é possível. Portanto, eu posso colocar aqui uma cor que isto, como tem uma formatação condicional em termos de cores, não consegue. Mas pronto, quem estiver a ver este episódio sabe que agora há aqui uma nova aquisição que foi feita no passado, porque a ordem estava pendente e foi executada. E pronto, isto é uma valorização de 22 ponto qualquer coisa por cento. Pronto, isto é para a tua informação, também porque eu realmente fui apanhado despercebido. Assim sendo, dentro dos mercados emergentes isto está a ir a um ótimo ritmo. Também temos aqui algumas em OTC, não é? Temos aqui a FRHC, temos a TSM, temos a PDD, etc. Que também não está mal de todos, aliás, são poucas aquelas que estão a negativo. Portanto, eu acredito que este portfólio é um dos que está a ter o melhor desempenho, que é algo positivo. Mas pronto, vamos nos focar naquilo que interessa, que é a aquisição para este mês.
portanto, para o meu perfil de investidor e objetivo. Já sabes que eu gosto da Bolsa do Cazaquistão, da Bolsa de Hong Kong, portanto, eu interesso-me pelos mercados emergentes e, preferencialmente, se tiver essa opção, gostaria de adquirir na Bolsa original. Portanto, estive a ver todas estas e coloquei aqui uma divisão, ou seja, uma divisão entre as quais aquelas que estão praticamente em máximos absolutos, como é o caso da CCBN, é o caso da HSBK, que está muito próximo disso, a KCL, pronto, e estas todas. Aquelas que tiveram uma queda, estão a estabilizar e que podem talvez inverter é a Aira, está bem, que teve esta queda toda e agora parece estar a estabilizar, mas ainda não temos aquele sinal de suporte, portanto seria mais ou menos a romper esta linha horizontal. Deixa-me lá só mostrar-te, ver se consigo alterar linha horizontal, portanto teria que mais ou menos romper isto para mostrar que poderia começar a subir a partir daqui, está bem, esta linha azul. Ao romper, se o preço rompesse, já era uma indicação que valeria a pena fazer um estudo sobre a mesma para entender se valeria a pena ou não adquirir. Depois temos também a KZTO, que entretanto teve aqui com declínio e agora já parece estar a estabilizar. Bem, portanto, aqui também esperamos que haja algum suporte mais tarde ou mais cedo. Esta que foi a KZTK teve aqui uma grande queda e já parece estar a querer estabilizar, mas ainda não há aqui um sinal definitivo de suporte, por isso acho que ainda é muito cedo para voltar a fazer um estudo. E temos também a KSPI. Agora, o que acontece na KSPI, que, apesar de eu acreditar que já começa a haver aqui algum suporte, acontece que eu já tenho um peso relativo elevado sobre a mesma, porque eu já fiz mais do que uma aquisição, a mesma ainda está em negativo e está com um peso de, deixa-me lá ver, de 6% praticamente. Isto tanto negativa, porque entretanto se começar a recuperar o peso aumenta e se já estiver de volta dos 7% é o equivalente às minhas melhores posições. Portanto, eu acho que para o meu perfil de investidor e objetivos conforme o peso que já tenho nestas aquisições, não vale a pena estar a reforçar tanto as mesmas, está bem? Portanto, não vai ser para já nenhuma destas aquisições para este mês. Mas vamos ver os vossos comentários, as vossas sugestões e começamos pelo Diogo. Portanto, aqui o Diogo sugeriu a KEGC. Exato, é esta. A KEGC acontece que neste momento está em declínio, mesmo está em declínio, e pelos vistos, por enquanto ainda não aparece aqui qualquer sinal que poderá inverter, está bem? Por isso, para já, acho que ainda é muito cedo voltar a fazer um estudo, ou seja, podes voltar a sugerir quando vires que a mesma pode estar a começar a ganhar aqui algum suporte, entendes? Ou seja, vou colocar uma linha horizontal só para tu teres uma referência. Portanto, neste momento ela está aqui de volta dos 1447. Se entretanto chegar acima dos 1590, mais ou menos isto, pode ser que tenha, digamos, força suficiente para chegar aos seus máximos, penso que absolutos, que foi aqui de volta dos 1862. A possível valorização não é grande coisa, atenção, se eu for aqui com a régua pôr deste preço dos 1598 até aos máximos, estamos a falar de 16,80%, que não é muito. Se formos ver desde o preço atual até estes máximos, também não é muito, ou seja, é uma valorização de 33,45%. Ou seja, temos que colocar na balança e entender se será que o risco compensa. Eu acho que não, mas cada um sabe qual é que é o seu perfil de investidor e objetivos. Passando ao próximo comentário, é aqui da Paula. A Paula sugeriu esta empresa, está bem? Que está aqui com este número na Bolsa de Hong Kong. Portanto, eu fui ver exatamente qual é esta ação na Bolsa de Hong Kong, que é 3690, e acontece que a mesma tem mostrado este declínio, está bem? Ou seja, não só tem mostrado instabilidade e um declínio contínuo, apesar de haver aqui algumas alturas que oscilou e teve acima desta MMA, mas mostra aqui um contínuo declínio e pode ainda cair mais. Agora, eu também estive a ver no Simple Wall Street, ou seja, ver o que é que eles diziam, em termos de qual poderia ser o seu valor justo, apesar no Simple Wall Street exagerarem sempre um pouco. Por isso, neste caso, diz que está a 59,1% subvalorizada. Em termos de projeções futuras, com base no crescimento dos earnings, está acima do mercado e próximo da indústria, e com base no crescimento dos rendimentos está tanto acima da indústria como do mercado. Depois, se olharmos para a saúde financeira, até está muito boa, ativos correntes muito superiores aos passivos correntes, ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes, a distância entre os capitais próprios e o endividamento é significativa e parece estar a divergir, ou seja, os capitais próprios aumentarem e o endividamento poderá talvez estar a diminuir, é um bocado inconstante, mas pronto. Mas está bom na minha opinião, e se virmos compras e vendas por parte dos insiders também está aceitável. Houve aqui mais vendas do que compras por parte dos insiders, mas mesmo assim acho que a sugestão foi boa. Agora o que acontece é que eu não me sinto confortável em adquirir nestes preços, portanto o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui uma linha horizontal, portanto eu já não tenho o prémio do TradingView, por isso não consigo colocar aqui um alerta de preço, mas se por acaso, Paula, tu acompanhares e entretanto estiver aqui por volta dos 101 Hong Kong dólares, ou então abaixo, deixa-me lá colocar outra, deixa-me lá ver que havia aqui uma muito forte, tenho que ver o gráfico novamente,
porque aqui nós utilizamos os vários mínimos relativos. Era esta que eu tracei. Porquê? Porque havia aqui este mínimo relativo, haviam estes que estavam próximos e havia estes aqui, está bem? Portanto, aqui são vários mínimos relativos dos quais nós podemos traçar este nível de suporte e faz sentido voltarmos a ver quando chegar aos 101.5. Eu acredito que vai chegar, atenção. Por isso não vale a pena estar a ser impaciente, visto que a aquisição que eu tenho planeada para este episódio pode ter mais potencial, está bem? Mas também depende do perfil investidor e objetivos de cada um. Agora, a próxima sugestão foi aqui do Rafael, que ele sugeriu a GD.com. Portanto, a GD, tal como podes ver, também tem estado aqui em declínio. Entretanto, teve aqui uma valorização e agora parece estar a cair novamente. A GD não foi adquirida neste portfólio, ou seja, dos mercados emergentes para o Patreon, mas foi sim nas ações com elevado risco e retorno para o Financial Portuguese, caso acompanhes, então já sabes, em que a mesma foi adquirida a mais ou menos nestes valores, onde estão estes níveis de suporte. Por isso, eu prefiro aguardar que a mesma volte a tocar nestes níveis de suporte, para então ponderar, voltar a fazer um estudo e depois reforçar na bolsa original, porque assim, se voltar a inverter a partir daqui, os possíveis ganhos poderão ser muito superiores, mesmo em termos de valores absolutos, porque, como deves saber, ao adquirir na bolsa original, então obriga-nos a comprar lotes significativos, ou seja, várias ações de uma vez. Portanto, aqui eu vou guardar, se entretanto, deixa-me cá ver, desculpa lá, entretanto Rafael voltar a tocar nestes valores, está bem, nestes 22 aproximadamente dólares, que depois eu volto a ver em Congo dólares, também não há aqui uma grande diferença, não há aqui uma grande diferença em termos de valorização e desvalorização, mas sim, quando voltar mais ou menos a tocar nestes valores, avisa-me que eu estarei interessado. E eu, pronto, não consigo estar a acompanhar estas todas, é claro que todos os meses vejo, mas haver mais olhos nos gráficos e nestas ações é sempre uma boa ajuda. Pronto. Depois temos aqui o André Guimarães, que sugeriu a CNC, no entanto, esta não faz parte exatamente dentro dos mercados emergentes, é mais de ações com elevado risco e retorno. Portanto, aqui a sugestão seria melhor para o Financial Portuguese e eu vou-me lembrar para fazer o episódio no Financial Portuguese. Vou passar por esta ação, está bem? Pronto. Agora, a aquisição que eu acredito que seja mais indicada para o meu perfil de investidor e objetivos é nada mais, nada menos que a BYD. Porquê? A BYD teve aqui uma queda significativa e eu acredito que a mesma é até uma ação bastante interessante para longo prazo. Mesmo em Portugal já vemos vários veículos da BYD que estão cada vez a predominar mais, a ultrapassar a Tesla e realmente eles podem ter um futuro promissor. Eu quero aproveitar a queda que tiveram, estão a tocar agora no SMA. Esta queda, segundo esta notícia recente, foi devido ao corte da produção de carros elétricos, portanto houve aqui um impacto nas ações da BYD. E atenção, quando tu procuras por BYD aparece duas, que é Beyond Gaming, mas não é essa. Atenção que a BYD é a CO, que é a company que é associada aos veículos elétricos. Depois temos aqui outra notícia antiga, que desde abril a BYD ultrapassou a Tesla pela primeira vez na Europa em termos de vendas de veículos elétricos. Por isso a BYD já não é uma expectativa, é sim uma realidade, que não é só uma concorrente forte da Tesla, agora já está a ultrapassar a mesma. Depois, e se falarmos em capitalização de mercado, então a coisa é gigante, porque a BYD tem uma capitalização de mercado muito menor do que a Tesla, como deves compreender. Pronto, depois está aqui uma notícia brasileira, que as vendas da Tesla despencam, portanto, um termo brasileiro, até 60% na Europa, e as da BYD quintuplicam. Portanto, isto aqui é uma notícia recente, mas é muito de encontro àquilo que eu quero transmitir, que a BYD pode ser grande parte do futuro, está bem? E ser uma boa concorrente da Tesla, e em termos de capitalização de mercado ainda está a uma grande distância. Ou seja, se alguma vez a BYD chegar à capitalização de mercado da Tesla, a valorização ainda é gigante. Não estou a dizer que vai chegar, estou a dizer se existir essa possibilidade, ou estar próximo, ou à metade, pronto, será também uma boa valorização para o lado da BYD. Agora, o Seeking Alpha não tem muitas informações, mas daquelas que tem, eu terei todo o gosto em partilhar contigo. Portanto, neste último ano teve uma valorização de 56,02%, é verdade, uma grande valorização. Tem um dividend yield de 3,88%, mais vale mostrar-te aqui, deixa lá ver se consigo mostrar também a segurança dos dividendos, apesar de não haver aqui grande informação. Portanto, estar a receber dividendos também não é mau. Interest coverage, infelizmente, está aqui informação boa, por isso muito acima da mediana do setor, que é um aspecto positivo. Total debt to equity muito pequeno, por isso também é um aspecto positivo. Sim, estes são os dois principais que eu te queria partilhar em termos de segurança dos dividendos. Depois, payout ratio, também está mais ou menos de encontro à mediana do setor. Em termos de avaliação, segundo vários rácios, continua abaixo da mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Temos só
aqui um ou outro em termos de price to sales e price to book que acreditam que esteja acima, mas de resto até está bastante aceitável comparativamente à mediana do setor e utilizando os dados do Seeking Alpha. Depois em termos de crescimento, então aí não há dúvidas, está a ter um crescimento muito grande em termos de rendimentos, EBITDA, EBIT, portanto a diferença é muito grande. Se olharmos para o crescimento do Return on Equity, também vemos aqui uma boa diferença, enquanto o setor está em declínio, a BYD está a subir. Portanto, isso obviamente que é um aspecto positivo. O quão lucrativo é a mesma? É assim, em termos de margem de resultado bruto, infelizmente não é tão lucrativa como nós gostaríamos de ver. Mas, se olharmos para a margem de EBITDA, já é superior à mediana do setor, margem de EBITDA vai mais ou menos de encontro, e margem de resultado líquido, que eles aqui conseguem ser eficientes, então sim está superior à mediana do setor. Agora, se olharmos para o Return on Equity, Return on Capital e Return on Assets, está tudo acima da mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Portanto, isto aqui é algo bom. Agora, se olharmos para a sua indústria, está bem, conseguimos ver que está em segundo lugar, o que é algo formidável, está bem? Pelo menos com base na classificação quantitativa aqui para a BYD, está bem? Está aqui as empresas concorrentes, por exemplo, eles classificam a Stellantis em 13º, a NIO em 12º, a Tesla em 10º, está bem? Mas pronto, isto é só a classificação quantitativa que eles dão do Seeking Alpha. Depois no GrowFox, dá uma classificação de 94 em 100. Atenção, uma classificação destas não é nada má. Depois, para a saúde financeira, uma classificação de 8 em 10. O quão lucrativo é mesmo a de 8 em 10. Momento 6 em 10. Valor justo 8 em 10. Crescimento 10 em 10. Por isso dá uma grande pontuação para o crescimento da mesma. Aqui dizem que está subvalorizada por 24,4%. Por isso ainda uma distância significativa. No Finbox eu ainda não vi, mas vamos utilizar o DCF, Gordon Gratuity, nos últimos 5 anos. Nos Multiples, o Enterprise Value to EBIT, está bem, relacionado com o resultado operacional e Price to Earnings Ratio, e está bom. Portanto, aqui com base no DCF, é uma possível valorização de 54%, com base no Enterprise Value to EBIT, uma possível valorização de 30%, e com base nos Multiples também, com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de quase 28%. Sendo estas as empresas comparáveis, é claro que tu não consegues compreender porque não está aqui o nome, mas pronto, se tu procurares o ticker pelo número na Bolsa de Hong Kong, tu vais encontrar. Agora, no Simple Wall Street, então, aqui não apontam aspectos negativos, mas começamos com a sua avaliação. Aqui diz que está subvalorizado por 23,2%. No crescimento futuro aqui deve-nos impressionar em princípio. Pronto, em termos de projeções anuais do crescimento dos earnings, portanto associado ao resultado líquido, está acima do mercado, que é algo bom, e estamos a falar do mercado de Hong Kong, mas está abaixo da indústria. Não é por muito, está bem, mas sim, está abaixo. Depois, relativamente às projeções anuais do crescimento dos rendimentos, vai mais ou menos de encontro à indústria e muito acima do mercado. Portanto, aqui vemos o crescimento como algo positivo. Para a saúde financeira, tem ativos correntes, infelizmente, inferiores aos passivos correntes, mas tem ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes. Este facto de ter ativos correntes inferiores aos passivos correntes, obviamente que é um aspecto negativo. Depois, em termos de debt to equity, repara que os capitais próprios estão a subir exponencialmente, enquanto o endividamento estão a conseguir moderá-lo. Por isso, aqui passam neste critério de uma forma formidável. Depois, não consigo ver compra... não, por acaso conseguimos sim. Aliás, antes de passarmos aqui a esta parte, vamos só ver a parte dos dividendos ainda. Portanto, não passam em vários critérios, especialmente que o pagamento dos dividendos tem sido volátil, que não atingem a quantidade mínima que gostariam. E atenção que aqui diz apenas que pagam 1,3% em dividend yield, ou seja, há aqui alguma incoerência em termos do pagamento de dividendos. Mas também, pronto, a aquisição não é propriamente para receber dividendos. Depois, as compras e vendas por parte dos insiders. Aqui mostra que houve mais compras do que vendas por parte dos insiders, mas se formos aqui ver, eu vejo aqui só vendas. Olha para isto. Venda, 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 venda. Portanto, aqui mostra que há mais compras. Por outro lado, aqui mostra que há mais vendas. Atenção, as vendas mais recentes até foram em agosto. Pois é, houve aqui algumas vendas em agosto. Os montantes, pronto, são todos significativos, acima de 1 milhão, mas de qualquer modo eu quero que tenhas atenção a isto. Obviamente que não podemos descurar o que o Simple Wall Street está a dizer, mas eu acho que este site é mais preciso em termos... aliás, agora que eu estou a ver, eu coloquei BYD e mais uma vez não é BYD, porque o ticker... Exato, isto é Beyond Gaming. Então pera, BYD, agora mais um D e outro Y. Pronto, agora... Tive que ter cuidado com isto, ok? Aqui não mostra. Porquê? Porque se tu colocares só BYD na bolsa dos Estados Unidos vai-te aparecer o Beyond Gaming, que não é isso que tu queres, está bem? Tal como podes ver que está aqui escrito, este não é o BYD que nós queremos. Nós queremos o BYD DY. Mas pronto, aqui pelos vistos não mostra, então podemos utilizar estas informações e confirmar que houve mais compras do que vendas nos últimos 12 meses.
que é um aspecto positivo. Tá bem? Portanto, tenham cuidado com o outro BYD. E já podemos ver isso. Vemos isso na Canada. Quando procurar por BYD vais ver que aparece estas duas empresas diferentes. Agora, segundo o Stock Rover, dá-nos uma margem de segurança de 32%, um Value Score de 68%, Growth Score de 100%, qualidade de 91%, sentimento de 8%, sendo que com base na classificação de analistas é mais um strong buy do que um buy. No Alpha Spread diz que está subvalorizado por 34% no cenário base, se vimos no melhor cenário subvalorizado por 61% e no pior cenário sobrevalorizado por 15%. Depois no investing.com dizem que está a ter um bom desempenho, bom desempenho, sendo possível upside de 46,9%, o que não é nada mau. Pronto, agora eu queria ver se conseguia utilizar o meu ficheiro, mas o meu ficheiro não está a conseguir importar as empresas comparáveis. E se não importa as empresas comparáveis, então o que acontece é que depois, aqui no WACC, que é importante, fica tudo assim, estás a ver? Por isso é importante utilizar as empresas comparáveis para termos o beta, e se não conseguimos ter o beta, que é aqui neste separador, então não vale nada. Portanto, aqui para já não consigo utilizar. Esta também é uma versão mais antiga, não estou a utilizar a versão nova, mas também se calhar no futuro vamos pensar numa solução alternativa para que não fique tudo dependente das empresas comparáveis. Mas pronto, quando queremos ter um estudo eficiente, é assim que se recorre. Ok, então já sabes que é BYD, está aqui, ou seja, basta procurar BYD e agora aparece-te aqui algumas, ou seja, a BYD.US é Beyond Gaming Corporation e não é isto que se quer. Para eu adquirir da bolsa original, teria que ser esta, que é BYD.1211.AS, está bem? Que é aqui da Ásia. Agora, o que acontece é o seguinte. Desculpa, agora enganei-me a clicar. Deixa-me ver se consigo outra vez. Ok, procurar outra vez por BYD. Aqui está. Pronto, o que é que acontece? É que cada uma está a valer 111,60 e o tamanho do lote mínimo são 500. Ou seja, só consegues comprar de 500 a 500 ações. O que acontece é que se tu fizeres aqui a conta, seja 500 vezes 111 e depois isto são com dólares e passares para euros, isto vai-te dar de 55.800 Hong Kong dólares, é o equivalente a 6.136 euros. E como tu sabes, aqui o objetivo que eu tenho para esta série mensalmente é investir cerca de 100 dólares. Portanto, não é estar a gastar de uma vez 6.136. É claro que se a BYD tivesse tido uma queda muito grande e tivesse em mínimos absolutos e houvesse aquele potencial de recuperação, etc. Pronto, aqui já se ponderava, porque realmente o respectivo potencial podia ser muito grande, mas neste momento não justifica. Por isso, tu já sabes que eu também tenho aqui algumas ações no mercado OTC, não é? Portanto, tenho estas todas, está aqui em USD, e por essa razão eu vou adquirir, não a BYD da bolsa original, apesar de ser essa a minha preferência, mas eu não vou estar a utilizar logo 6.000 euros de uma vez, então vou adquirir esta que é BYD DY.US, que é esta aqui, está bem? O que acontece é que agora o mercado está fechado, está bem, ainda é de manhã, o mercado abre às 2h30 da tarde, pelo menos o mercado americano, e portanto vou ter que aguardar. Por isso, até já. Muito bem, o mercado já está aberto e tal como podes ver a BYD está a ter no dia de hoje uma queda de mais quase 0,5%. Por isso está mesmo aqui quase a tocar no SMMA. Entretanto, eu vou procurar aqui por BYD. Mais uma vez, ter cuidado que não é BYD.US, não adquira a ação errada. É esta BYD DY.US. Está bem? Tenho que dizer aqui BYD CO. Ok, então, cada uma está a valer 14,13 dólares. Vou aumentar até ter aproximadamente 100. Pronto, o mais próximo dos 100 são não 8 ações, mas sim 7 ações. Portanto, esta vai ser a minha aquisição. Atenção que eu adquiro ações inteiras para ser o legítimo dono. Ordem de mercado, colocar ordem de compra e confirmar compra. Portanto, a ordem está pendente, o mercado está aberto e não foi executado porque a aquisição é no mercado OTC, por isso não pode ser uma ordem de mercado. Assim sendo, vou ter que colocar uma ordem limite. A ordem limite pode ser colocada pelo melhor preço de oferta. Portanto, o melhor preço de oferta é 14,13, o melhor preço de procura é 13,12, portanto sim, é o melhor preço de oferta. Porque exato para comprar é 14,13. Está bem, então vou tentar confirmar compra e agora vamos ver se vai ser efetuado ou não. Pelo menos a ordem foi colocada, isso foi sem dúvida alguma. Como está pendente e há volume no mercado, então acho que já foi executado. Deixa cá ver em transações. Sim, parece que já foi executado. Portanto, 7 ao valor de 14,06 cada uma. Ou seja, até foi abaixo do que eu coloquei, porque eu coloquei 14 e 13 e pelos vistos no mercado já estava nos 14,06. Tudo bem, adquiri por um preço mais baixo, o que é bom.
Entretanto, se eu for aqui ver BYD, tenho aqui já começo com um lucro de 42 cêntimos. Portanto, isto significa que está a haver se calhar muito movimento no mercado em que me permitiu comprar por um preço mais baixo e se eu agora tentasse vender teria já um pequeno lucro de poucos cêntimos. Também não é muito relevante. Portanto, esta foi a minha aquisição. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.